Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Paulo Renato e mais um vídeo para o canal Bombeiros Industriais. E hoje a gente vai falar um pouco sobre que tipos de acidente de processo a água pode causar. Então pessoal, a água é um fluido que você encontra em grande abundância em grande parte das unidades industriais. A água, além de ser utilizada para combate a incêndio, no caso na nossa atuação, né, seja ela de forma in natura ou ainda misturada a um substrato, por exemplo, para fazer espuma, por exemplo, ela é utilizada para os mais diversos tipos de atividade dentro da unidade industrial. Como, por exemplo, a água pode ser utilizada para a realização de limpeza de unidades, você pode utilizar a água para deslocar líquidos, ou ainda a água pode ser utilizada para aquecer ou ainda resfriar outros tipos de produtos, sejam dentro de permutadores ou outros equipamentos que você possa ter na sua unidade industrial. A água também pode ser utilizada para a limpeza interna de produtos, ao qual você tenha a necessidade de ser produtos entregues para manutenção, por exemplo, ao qual você tem que fazer limpeza desses equipamentos, de forma que você possa entregar de forma segura para que sejam realizadas as manutenções. Entretanto, conforme as condições que a água estiver armazenada ou ainda o processo ao qual ela deva estar passando, ela pode se tornar perigosa dentro da unidade industrial. Por exemplo, a água ela pode agir quimicamente com algum tipo de produto, realizando, por exemplo, oxidação. Então, um grande acidente que ocorreu, acho que de grande conhecimento de grande parte do nosso público, é o acidente de Bhopal em 1984. O isocianato de metila ele foi misturado à água e isso você gerou um gás tóxico que acabou contaminando praticamente toda uma cidade, com deslocamento de mais de 200 mil pessoas. Então a água ela pode inclusive atuar como um reagente químico. A água também pode servir como catalisador. Como catalisador, a água pode ser responsável por degradar alguns tipos de substância. E nessa degradação, você ter a possibilidade de emissão dos mais diferentes tipos de produto, podendo ocorrer inclusive incêndios, emissões de nuvem tóxica ou até explosão, dependendo das condições ao qual o produto esteja armazenado. A água também pode provocar risco de explosão. Nossa, Paulo, explosão? Realmente, a água pode causar risco de explosão. Nós sabemos que a temperatura de ebulição da água é de 100 graus. Caso a água venha a atingir essa temperatura, ela vai se transformar em vapor. A expansão de líquido para vapor da água, ela aumenta o seu volume em cerca de 1.600 vezes. Se você tiver, por exemplo, um vaso que tenha água no seu interior e porventura ele venha a ser aquecido, por exemplo, e você ainda tiver resíduo dessa água lá dentro, essa água ela vai se expandir, justamente vai aumentar esse volume, aumentando-se a pressão dentro desse vaso, no exemplo que a gente deu. Existe um outro fenômeno também chamado boilover, ao qual a água é um dos principais atores. O boilover ele ocorre geralmente em locais onde você tem armazenamento de líquidos inflamáveis. Esses líquidos geralmente eles vêm com frações de água. Então, como a água ela possui uma densidade maior, ela fica na parte inferior do tanque. Já o produto inflamável ele fica na parte de cima. Caso você tenha fogo, um incêndio ali sobre a parte superior do tanque e você tenha uma perturbação entre o filme de água e o produto, né, que está a queimar, caso você tenha uma perturbação, aquela água ela pode chegar na parte superior e aí você ter um aquecimento. Então a água que estava líquida ela vai se tornar vapor. Com a expansão que a gente falou anteriormente, ela vai expulsar os líquidos inflamáveis. E aí você tem uma situação praticamente incontrolável em relação ao incêndio. Então você ocorre explosões repentinas e contínuas, de forma que aquela água em estado de ebulição vai expulsar todo o líquido que está contido em um tanque. Então, o que a gente deve fazer para que esses tipos de acidentes não venham a ocorrer? Primeiro, é importante você conhecer como a água está diretamente ligada ao seu processo e quais os tipos de produto que podem reagir diretamente com ela.
Uma outra dica é você saber quais os pontos da sua unidade industrial podem ter fluido a 100 graus. Então, naqueles pontos ali você não pode ter água. Então, é por isso que em muitos equipamentos aos quais são entregues para manutenção, por exemplo, quando eles retornam, é importante que toda a tubulação esteja drenada, inclusive que sejam identificados os pontos mais baixos das tubulações, de forma que esses não possam acumular água, e no momento que você entra com o fluido de processo, esse pode se aquecer a água logicamente, e ocorrer a situação de explosão, por exemplo, né, de ruptura da tubulação, enfim, caso você tenha justamente essa expansão da água que a gente falou anteriormente. Então, é sempre muito importante saber quais são esses pontos que você pode ter o acúmulo de água. Então, caso ainda haja a necessidade de utilização de água, é importante que se faça uma análise mais criteriosa. Uma análise direcionada para o uso da água em situações aos quais previamente no seu projeto não era possível ou ainda não se tinha a necessidade de utilizar. Então, é importante que também se faça esse tipo de análise para que você não tenha acidentes. Então, a gente pode perceber que a água ela pode se tornar perigosa, dependendo das suas condições operacionais e também das condições de projeto que estão aplicadas lá em determinada unidade industrial. Então, é muito importante que essas e outras medidas que a gente falou, elas sejam seguidas. Então, caso você tenha mais algum comentário a fazer sobre esse assunto, não deixe para depois. Coloque seus comentários aqui nos comentários, vamos discutir. É preciso que mais pessoas tenham conhecimento sobre esse assunto que a gente está tratando aqui. Então, pessoal, encerramos mais um vídeo. Desde já agradeço a vocês a audiência de todos e espero vocês no próximo vídeo aqui no canal Bombeiros Industriais.